Ei pessoal, neste vídeo vamos falar sobre a matemática na medicina e biologia. Nosso grupo é composto por eu, Amanda Scarpati, por Heloísa Kinak, Camille Messa, Lívia Xisté, Raika Erler e Thiago Sescon. A matemática, frequentemente vista como abstrata, é essencial na medicina e biologia. Ela permite modelar sistemas biológicos complexos e analisar dados clínicos, ajudando a entender, prever e manipular processos biológicos e médicos com precisão. Essa integração interdisciplinar tem revolucionado esses campos e continua a abrir novas fronteiras de conhecimento e aplicação prática. Vamos começar falando sobre a utilização da matemática na medicina. Na medicina, a matemática tem uma aplicação prática e vital. Sua influência permeia diversas áreas, desde o diagnóstico até o tratamento de doenças, revolucionando a forma como compreendemos e tratamos o corpo humano. A utilização da matemática na medicina pode ser dividida em várias áreas-chaves. Cada uma desempenha um papel fundamental no avanço da saúde e da medicina moderna. Alguns exemplos de utilização muito importantes nessas áreas são: diagnóstico por imagem. Um dos campos mais notáveis em que a matemática é aplicada na medicina é no diagnóstico por imagem. Técnicas como tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia dependem de algoritmos matemáticos completos para transformar dados brutos em imagens detalhadas do interior do corpo humano. Por exemplo, na tomografia computadorizada, os algoritmos matemáticos são usados para reconstruir imagens tridimensionais a partir de múltiplas radiografias, tiradas de diferentes ângulos. Esses avanços permitem diagnósticos precisos e rápidos, muitas vezes essenciais para o tratamento eficaz de várias condições médicas. Modelagem de doenças. A modelagem matemática é crucial para entender a progressão de doenças e a dinâmica de epidemias. Equações diferenciais e modelos estocásticos são utilizados para prever a disseminação de doenças infecciosas, como a gripe, HIV e, mais recentemente, a Covid-19. Esses modelos ajudam a informar políticas de saúde pública e estratégias de intervenção, como a vacinação e o distanciamento social, otimizando os recursos e salvando vidas. Farmacologia e desenvolvimento de medicamentos. Na farmacologia, a matemática é usada para modelar a interação entre drogas e o corpo humano. Conhecido como farmacocinética e farmacodinâmica, esses modelos ajudam a determinar a dosagem correta e a frequência de administração de medicamentos, minimizando efeitos colaterais e maximizando a eficácia terapêutica. Além disso, a análise de grande conjunto de dados genômicos e biomoleculares através de métodos estatísticos e de bioinformática permite a descoberta de novos alvos terapêuticos e o desenvolvimento de medicamentos personalizados. Interessante, né? Agora vamos explorar um pouco da matemática na biologia. A biologia, ciência que estuda os organismos vivos e suas interações, tem se beneficiado enormemente das ferramentas e métodos matemáticos. A matemática, com sua capacidade de modelar sistemas complexos e analisar grandes volumes de dados, tem transformado a biologia em uma ciência quantitativa e previsível. Essa sinergia entre matemática e biologia tem permitido avanços significativos em diversas áreas, desde a ecologia até a genética, proporcionando uma compreensão mais profunda dos processos biológicos. Aqui estão alguns exemplos dessas utilizações da matemática na biologia. Modelagem de populações e ecossistemas. A modelagem matemática é essencial para entender a dinâmica das populações e ecossistemas. Equações diferenciais e modelos estocásticos são usados para descrever o crescimento populacional, interações predador-presa, competição entre espécies e a disseminação de doenças. Por exemplo, o modelo logístico é amplamente utilizado para prever o crescimento populacional em ambientes com recursos limitados. Além disso, os modelos de redes ecológicas ajudam a entender as interações complexas entre espécies dentro de um ecossistema, permitindo previsões sobre a estabilidade e resiliência dos ecossistemas diante de mudanças ambientais. Genética e biologia molecular. Na genética, a matemática desempenha um papel crucial na análise e interpretação de dados genômicos. Algoritmos matemáticos são utilizados para sequenciar e comparar genomas, identificando variações genéticas associadas a doenças e características específicas. A bioinformática, uma disciplina que combina biologia, informática e matemática, utiliza métodos estatísticos e computacionais para analisar grandes conjuntos de dados biológicos. Isso permite a identificação de padrões e a previsão de interações moleculares, facilitando a descoberta de novos alvos terapêuticos e a personalização de tratamentos. Neurociência computacional. A neurociência computacional utiliza a matemática para modelar e simular o funcionamento do sistema nervoso. Modelos matemáticos de redes neurais ajudam a entender como os neurônios processam informações, geram comportamentos e aprendem através da experiência. Essas simulações são fundamentais para investigar doenças neurológicas, desenvolver novas terapias e criar interfaces cérebro-computador.
Ecologia matemática e conservação. A ecologia matemática aplica métodos matemáticos para resolver problemas ecológicos e de conservação. Modelos matemáticos ajudam a prever os impactos das atividades humanas sobre a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Por exemplo, modelos de dispersão de espécies são utilizados para entender como as mudanças no uso da terra e o aquecimento global afetam a distribuição das espécies. Além disso, a matemática é utilizada na otimização de estratégias de conservação, como a criação de reservas naturais e a gestão sustentável de recursos naturais. Também é importante falarmos sobre os benefícios e possíveis desafios enfrentados nessa relação entre a matemática, a medicina e a biologia. Entre os diversos benefícios, podemos destacar os seguintes: precisão e eficiência. Métodos matemáticos proporcionam uma análise precisa e eficiente de dados biológicos e médicos. Previsibilidade. Modelos matemáticos ajudam a prever a progressão de doenças e os efeitos de intervenções médicas. Otimização de tratamentos. Análises matemáticas permitem a personalização e otimização de tratamentos médicos. A respeito dos desafios, podemos citar a complexibilidade biológica, onde modelar sistemas biológicos complexos pode ser desafiador devido à sua natureza não linear e à grande quantidade de variáveis. Interpretação de dados. Dados biológicos e médicos podem ser ruidosos e difíceis de interpretar corretamente. Multidisciplinaridade. Requer colaboração estreita entre matemáticos, biólogos e médicos, o que pode ser desafiador devido a diferenças de linguagem e abordagem. Vocês já se perguntaram como é estudar a propagação de um vírus ou uma epidemia? Bem, se trata de muita matemática, onde é muito utilizado o modelo SIR. S de suscetíveis, I de infectados e R de recuperados ou removidos. Mas o que é isso de removidos? Bem, pessoal, aqueles que foram para um lugar melhor, foram descansar para sempre, entende? Mas e como eu faço para calcular isso? É agora que começa a matemática. Primeiro, devemos calcular como variam os suscetíveis, utilizando a seguinte fórmula. Para antes de tudo, por que esse sinal negativo logo de começo? Bem, vocês concordam comigo que se uma pessoa é contaminada, ela deixa de ser suscetível? Por isso o sinal negativo, porque vai decrescendo. Essas pessoas, o grupo de suscetíveis, vão sendo consumidos. O beta é a taxa de transmissão, que tem outra forma de calcular e são necessárias pesquisas de campo. Essa taxa de transmissão é para quantas pessoas o infectado pode passar o vírus. O I continua sendo o número de infectados e o S o número de suscetíveis. E esse N é a população total do local estudado. Bem, vocês podem ver que o produto de I com S, inclusive, ele é chamado de lei de ação de massas. Ele corresponde à probabilidade de encontro entre o suscetível e o infectado. E é nesse produto que é entendida a necessidade de um distanciamento social ou quarentena. Agora, para calcular os infectados, utiliza a seguinte fórmula. Podem notar que o mesmo termo da equação anterior aparece agora, só que com um sinal positivo, porque agora todos que deixam de ser suscetíveis se tornam infectados, que é o que a gente quer descobrir. Também aparece um novo termo, que é o γ-I, onde o gama é a taxa de recuperação, que assim como a taxa de transmissão, anteriormente citada, depende de outros experimentos e cálculos externos. De forma mais básica, para início de estudos, é assim. Esse modelo ainda tende a ser aperfeiçoado e especificado, pois não conta como se as pessoas recuperadas pudessem voltar a se infectar. Ou ainda não conta pontos como clima, costumes e relações sociais, que adicionam ainda mais fatores e especificações a serem estudadas. A integração da matemática com a medicina e biologia é essencial para o progresso nessas áreas. A matemática oferece ferramentas para modelar e analisar processos complexos, facilitando previsões precisas e intervenções eficazes. Na medicina, modelos matemáticos são vitais para a epidemiologia, análise de imagens, genética e farmacologia, resultando em diagnósticos precisos e tratamentos personalizados. Na biologia, a matemática ajuda a entender mecanismos biológicos através de modelos de crescimento populacional, interações ecológicas e bioinformática, que analisa grandes volumes de dados biológicos. O papel da matemática na ciência e tecnologia continuará a crescer e é crucial incentivar essa integração para promover avanços que beneficiem a sociedade.